Precisamos de uma educação antirracista, precisamos de uma educação não preconceituosa, não violenta. Mas qual o consenso? Como a gente vai colocar ação nisso? Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, ela é muito querida, para conversar um pouco comigo, e eu vou deixar que ela se apresente. Flávia, obrigada por ter vindo e se disposto a conversar comigo. E aí eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, me fala o que você faz. Eu já sei, mas vamos lá, sem spoiler. Então vamos lá, Gabriela, obrigada pelo convite. O nosso papo inicial é sobre educação. Isso. E educação para mim é uma pauta muito cara, necessária e uma ferramenta de transformação. Então, como eu entrei na educação, né? Eu como mãe, mulher, pedagoga, fui ao longo dessa travessia já há tantos anos, mais de 12 anos, atuando na educação pública e privada. Fui complementando a minha formação, a formação continuada. Acho que quando a gente é picado pelo bichinho da educação, não dá para desver e é como se fosse um foguete, só vai, não tem volta. Também fui complementando com um olhar muito voltado assim, para as demandas que aparecem na escola, das famílias, fazendo a formação em educadora parental, educação parental, pela Positive Discipline. Também como multiplicador em educação midiática, líder em educação aberta. Então são formações que foram complementando esse olhar e foram refinando esse olhar que está voltado para aquilo que o Paulo Freire chama de praxis, que é reflexão-ação, né? O quanto a gente reflete para colocar ação na nossa entrega. E aí, hoje você está atuando, fazendo o que especificamente? Desde 2020, eu estou como docente na FEUSP, alocada na Escola de Aplicação, então sou professora polivalente numa turma de segundo ano da Educação Básica do Ensino Fundamental 1. É escola básica. Escola pública. Escola pública. É municipal, estadual? É uma autarquia dentro da universidade. Tá bom. Que funciona com certa autonomia, tá, mas que está vinculada ao Estado. E aí, pensando nessa sua trajetória profissional, né? Você falou escolas públicas, privadas, agora também namorando aí um pouco o mundo corporativo. O que você acha que dentro do que você tem hoje de cenário, quais são os maiores desafios que você enfrenta? E não vale falar que foi a pandemia, porque a pandemia foi o desafio para todo mundo, né? Então, além da pandemia, né? Pensando em educação. Eu acredito que para além da pandemia, na verdade a pandemia é uma consequência, ela veio para colocar uma lupa de aumento e dar visibilidade para esses desafios que até então eles estavam colocados para debaixo do tapete. A meu ver, o grande desafio hoje está muito atrelado ao lugar de fala. Acredito que a gente vive numa grande Babel. Então, lugar de fala, sim, conquistamos esse espaço de não silenciamento, mas são tantas pautas. Então, o grande desafio é construir consenso. Que sociedade que a gente quer? Vamos sentar na mesa e conversar sobre. Precisamos de uma educação antirracista, precisamos de uma educação não preconceituosa, não violenta. Mas qual o consenso? Como a gente vai colocar ação nisso? E tem muitos interesses puxando para diversos lados, inclusive, anos de eleição, né? Sim, o que é uma outra lupa, né? Que não dá para separar, a gente não foi ensinado, a gente vive numa sociedade que foi ensinada a não gostar de política, quando na verdade viver é um ato político. A política está nas cotidianices, desde o momento que você acorda, todas as escolhas que você faz e o quanto isso implica, não somente na sua vida, mas no sistema que você está inserido, né? Claro, é muito inevitável falar que a pandemia não foi um desafio, mas ela trouxe uma notícia importante de o quanto uma coisa que aconteceu lá em Wuhan,
em 2019 na China está impactando o cotidiano das comunidades periféricas aqui no Brasil ou nas comunidades ribeirinhas, o quanto nós estamos todos interligados, né? Essa perspectiva ecológica dessa interdependência e essa interconexão do todo. Acho que o grande desafio é essa percepção e, claro, os povos originários, eles trazem muito dessa resistência, porque já faz mais de 500 anos que eles estão resistindo. Nesse sentido, muito inspirado nessa prática, o que eu vejo, o que sustenta essa transformação, essa resistência, é o olhar para o coletivo. E eu acho que isso que falta. A gente olhar para um coletivo de uma maneira global. A gente pensa globalmente, mas age localmente. Às vezes tem uma coisa muito grandiosa de, eu quero mudar o mundo. Começa pelo pouco. É o que eu falo, né? Começa arrumando sua cama e separando o lixo da sua casa. Só que já está fazendo muita coisa. Já é grande, então olhar para aquilo que é essencial. Pegar um pouco esse gancho do essencial e necessário. Você falou que você dá aula desde 2020, então você começou bem no comecinho da pandemia, né? Como foi esse período aqui? Porque eu sei que as escolas públicas, muitas no Brasil, não tiveram num primeiro momento como fazer essa transição. As escolas privadas já tinham talvez uma plataforma tecnológica mais adiantada, então conseguiram fazer uma conversão. Mas como é que foi aqui na escola pública? Bom, na realidade da FEUSP, né, na escola de aplicação, nós utilizamos as atividades domiciliares no site da própria escola. Tá. E essas atividades foram disponibilizadas para as famílias. É também importante falar de uma ação que aconteceu, que foi a busca ativa. Porque, num primeiro momento, muitos estudantes ficaram distantes da escola pela distância virtual, já que foi a barreira imposta, né? Essa fronteira do virtual. Então, uma busca ativa com telefonemas, visita à casa das famílias para garantir que todos estivessem inseridos nesse ambiente virtual da escola. E aí, ao longo do caminho, as estratégias elas foram se refinando, aí com a adoção de plataformas online, onde eram distribuídas as atividades, encontros síncronos, encontros assíncronos. Então, foi feito sempre sem perder de vista o plano de ensino. Tá. Né? Então, qual é o nosso horizonte, onde a gente quer chegar, para não perder essa característica que é um diferencial do projeto, como garantir que as aprendizagens acontecessem, não exatamente da maneira como acontecia no presencial, mas mantendo e honrando essa história, né? Porque você falou que é segundo ano, e segundo ano é alfabetização ainda, né? Sim, o ciclo de alfabetização, ele compreende os 3 primeiros anos do ensino fundamental 1. Então, a gente considera que uma criança estará alfabetizada com todas as questões ortográficas da língua ao final do 3º ano. Tá. Então, a gente pensa por ciclo, não por ano especificamente, tá, né? E para desenvolver esses níveis de leitura, compreensão de escrita e todos esses desafios que são colocados. Além da questão da idade e do acesso às tecnologias digitais. Isso. De que, eventualmente, os pais tinham que interferir mesmo nessa dinâmica. E também teve todo um apoio da PM, que é a Associação de Pais e Mestres, para buscar subsídios financeiros mesmo, para providenciar chips, tablets, equipamentos para aqueles estudantes que não teriam condições de subsidiar esse formato online, virtual. Eu volto de novo no coletivo, né? Essa implicação coletiva de fazer dar certo. E aí, se você pensar em prazo, sei lá, a gente entrou em lockdown, né? Mais ou menos em março, se eu não me engano. Quando que vocês conseguiram ter isso? Depois de um mês já tinha essa estrutura e começou aqui cada vez mais numa crescente, né?
Acho que o termo que eu mais escutei em 2020 é você trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Com o carro em movimento. A gente fez isso quase que cotidianamente. E muitos aprendizados também, assim, o quanto a educação, o ensino online, né? E a gente fala de ensino híbrido, que não é só você ter aula online, mas é você desenvolver esses hábitos de estudo no ambiente domiciliar, enfim, quanto trouxe contribuições, né, as plataformas, essa possibilidade de cada estudante autorregular a sua aprendizagem e fazer o gerenciamento dos próprios estudos, que respeita mais o ritmo, os tempos. Tem muitas contribuições, claro, ônus também, mas a reflexão é profunda, assim, de tudo isso.